Olá, meu nome é Karine Cidade e hoje vamos falar de uma técnica muito importante para a liderança, a técnica do feedback. Muitos dão feedback, mas ainda não consideram a importância da forma que é dar um feedback. Um feedback ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Ele pode transformar um príncipe em sapo e um sapo em príncipe. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos falando com o nosso interlocutor, a gente precisa entender o propósito daquela fala. A gente não fala apenas jogando palavras, falando de forma aleatória. Quando a gente se propõe dar uma devolutiva para um colaborador, a gente tem que saber o porquê a gente está dando aquela devolutiva, de que forma você vai dar aquela devolutiva e como você espera que aquela devolutiva gere uma mudança naquele colaborador. Esta informação é extremamente importante para que você estruture a maneira que você vai chegar nesse colaborador. A técnica do feedback, ela nasceu, na Inglaterra. Então, é de origem inglesa. Ela tem a tradução de retroalimentação, retroinformação, mas os psicólogos, e que eu gosto bastante desse conceito, é da retroação. É você fazer com que a pessoa tenha uma devolutiva de um comportamento que ela agiu e que não foi adequado para a sua organização. A técnica do feedback, ela é considerada importante porque a partir do momento que o colaborador, ele entende, ele se vê na frente de um líder que está preocupado com o desempenho dele, ele se sente muito mais seguro, ele se sente muito mais confortável em dividir as inseguranças, dividir os medos, para que ele possa continuar o trabalho dele. Também o feedback ele faz com que o colaborador ele saiba se o caminho que ele está seguindo é correto, se ele deve continuar com esse caminho, para que assim ele possa gerar mais resultados. Nós, seres humanos, geralmente, ou seja, por natureza, a gente já tem alguns medos intrínsecos conosco, né? A gente tem o medo de errar. O ser humano, quando ele erra, ele se cobra muito. Não sei se vocês já chegaram e tocaram isso em você, mas é um dos medos cientificamente comprovados do ser humano. Quando ele erra, ele fica muito irritado, ele não consegue mais estruturar os pensamentos, organizar as suas ideias. Por que ele tem medo de errar? Porque ele tem medo da frustração, ele tem medo de se frustrar, de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele fez, ele se frustrar. Outro medo muito grande do ser humano é que ele não seja reconhecido. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Não publicamente, que às vezes sente uma vergonha, né? Uma timidez, mas o ser humano gosta de ser reconhecido. Então, a partir do momento que a gente dá uma devolutiva de reconhecimento de um trabalho, de uma ação, de um comportamento, isso gera no ser humano uma energia maravilhosa. A endorfina dele aumenta para que ele possa trabalhar com prazer e ele possa entender como a trajetória dentro da empresa pode ser de mais sucesso. Então, você avaliar um colaborador de forma assertiva, você vai fazer com que ele também evolua, ele tenha o autoconhecimento e ele também se desenvolva para fazer a função que ele foi contratado a fazer. É importante também que vocês saibam que o feedback ele tem que estar isento de julgamentos. Porque o feedback, ele não é uma bronca que você vai dar para o colaborador. Tem o horário da bronca e tem a bronca. Mas essa bronca também ela tem que ser individual, para que você possa entender o porquê que você está falando aquilo. Até a bronca precisa de um propósito. Mas o feedback não é bronca. O feedback não é julgamento. Não é um conselho que você está dando. O feedback é uma informação. Então, se eu, Karine, errei em fazer aquele relatório e ao fazer aquele relatório eu demorei 5 dias estando extremamente estressada para fazer um relatório, isso é um fato, isso é uma informação que eu tenho.
Se eu sou líder e ao Karine entregar meu relatório, eu posso chegar para ela, chamar ela em um lugar seguro, onde a gente possa falar e dizer: percebi, observei que durante esta semana, esses 5 dias, você esteve extremamente, ou então muito nervosa, ansiosa para fazer esse relatório. Gostaria de saber, Karine, o que foi que gerou esse comportamento em você, para que a gente possa ajustar. Karine, provavelmente, ela vai falar o que esse relatório veio para ela, se foi um relatório difícil, se foi estressante realmente, se ela não tinha conhecimentos necessários para fazer o relatório. A partir do momento que o líder, após essa aceitação de Karine de realmente ela estar estressada, o líder pode pactuar com ela uma forma de ela fazer um relatório de uma forma bacana, menos estressante, com menos tempo, para que ela se sinta mais feliz. É assim que você desenvolve uma pessoa. Mas aí você vai dizer: poxa, Karine, mas tem pessoas que não aceitam feedback. Aquele vendedor que eu disse que ele tratou um cliente de uma forma que não foi adequada e ele acha que foi a mais adequada. Faz ele enxergar o quanto ele foi inadequado naquela ação. Faz perguntas para ele. Se fosse você no lugar do cliente, você gostaria de ouvir o que ele ouviu? Se fosse você no lugar do cliente, ele compraria da forma que você vendeu para ele? A partir dessas perguntas de reflexão, o colaborador ele vai começar a entender que a atitude dele não foi a correta. Ele vai entender que a atitude dele foi uma atitude que ele poderia ter revisto. Existem muitos colaboradores que eles têm essa rejeição, eles não gostam de ouvir devolutivas. A maioria deles, eles têm receio de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Isso é um sinal muito importante para o líder entender e saber e tratar. Porque as pessoas que não estão abertas ao autodesenvolvimento e autoconhecimento, provavelmente vai ser muito difícil você desenvolver. Você ter um desempenho além do que o desejado. Porque essas pessoas não estão abertas. Quando as pessoas elas não estão abertas ao desenvolvimento, provavelmente você não vai conseguir levá-las para frente, porque elas têm a certeza, elas têm a razão, e isso prejudica realmente a sua ação, a sua função, o seu papel como líder de desenvolver pessoas. Então, a autorreflexão dentro do feedback, ela tem que fazer sentido. Existe também técnicas, né, que podem fazer com que essas pessoas elas possam abrir a consciência e a mente para um bom feedback. A gente vai conhecer muitas dicas para que você possa dar um excelente feedback para a sua equipe. Bem, agora vamos falar das peneiras do feedback. Então, antes de dar um feedback, dar uma devolutiva para uma pessoa, você precisa entender se aquilo que você vai falar é uma verdade. Você tem certeza que aquilo que você vai ser dito é verdade? Não é uma fake news, é uma fofoca, enfim. Primeiro, se certifique, é uma verdade. Segundo, outra peneira que você deve estabelecer é a bondade. Vai ajudar aquela pessoa de alguma forma? Ou seja, se eu falar isso vai gerar algo positivo para essa pessoa? A necessidade é a terceira peneira que você deve ter. Por quê? A necessidade de falar. Quais são as consequências se eu falar sobre esse assunto com essa pessoa? Será que ela realmente vai aceitar? Será que vai mudar ou não vai mudar? Porque também se você vê que não vai mudar, não adianta você falar, adianta você se expor. Então, se não vai mudar, não adianta. Se você acha que ainda há mudança, é necessário sim que você passe para frente. O feedback ele pode ser diário, dia a dia. Você sempre dando feedback, um bom dia, como é que está o relatório, como é que estão as vendas, e aí você tem alguma dificuldade para que você entenda como é que está o dia a dia desse colaborador. É importante que esse feedback diário ele seja estabelecido junto com sua equipe para também não ficar um líder que a todo momento vai cobrar o colaborador, mas sim entender que estou aqui e estou aqui para te ajudar em qualquer momento.
tá? Também tem aquele feedback que é algo que aconteceu ali agora, algo específico. Então, um vendedor fez uma venda inadequada e você precisa chamar ele imediatamente para corrigir esse erro antes que ele leve o dia fazendo o que ele fez. Então, é importante que você chame, pode ser um feedback informal, quero conversar aqui com você, percebi que você estava falando com o cliente, mas da próxima vez, né? Então, vamos ver como é que é a melhor maneira de você falar com o cliente, ou então entender o porquê que ele falou com o cliente daquela forma, para que você dê um feedback que ele, na próxima, ele não conduza e não leve isso para frente. E tem também o feedback de avaliação de desempenho. Esse é o melhor feedback, porque você acompanha. Então, quando, por exemplo, você pode estabelecer mês a mês, você dá um feedback para a sua equipe. Então, mês a mês, você dá um feedback individualizado, uma consideração individualizada. Por que individualizada? Porque é melhor, é mais seguro, vocês vão falar olho no olho. Se você fizer isso mensalmente, guarde uma fichinha, tem uma fichinha onde tem lá o nome do colaborador, o problema que você identificou, o comportamento, como você vai introduzir essa conversa, né? Que dia você vai falar com ele, qual é a causa daquele comportamento que você, né? Você vai conversar com ele para entender quais são as ações que vocês vão ter que tomar, ou seja, ele vai ter que tomar para mudar esse comportamento e você pode ajudar em algum recurso. E lá embaixo você monitorar, ou seja, você dá o dia, ou então um mês ou 3 meses, para ver se aquele comportamento ou aquela atitude ela está se repetindo. Ele é muito legal porque você avalia o desempenho e você também pode medir os resultados, né? O feedback, ele identifica essas necessidades, né, que não estão adequadas à organização e reorienta para o resultado, para que não fique algo chato, não fique algo desconfortável para ambos os lados. Que a gente pode, né, mudar o futuro, mas não o passado. Então, se a gente quer mudar o futuro, a gente pode sim ter atitudes positivas. Então, para isso, existem alguns tipos de feedback. E aí vocês podem identificar se vocês têm algum tipo de feedback que vocês já praticam. O primeiro feedback é o feedback positivo. Aquele feedback onde a função básica dele é reforçar o comportamento que a gente deseja e que se repita. Exemplo, se um vendedor atendeu muito bem o seu cliente, falando de todas as técnicas, falando do produto de forma assertiva, com excelência, você tem que dar um feedback positivo e dizer para ele que foi uma excelente venda, que você estava observando o comportamento e a forma que ele atendeu e que isso é maravilhoso. Então, transmita alegria e orgulho para esse colaborador, né? Cite o resultado que ele deu. Olha, o cliente vendeu, saiu satisfeito, ele entendeu o que ele estava comprando. Enfatize o comportamento dessa pessoa, de como ele agiu, de que forma ele vamos dizer assim, ele se conectou com o cliente. A partir do momento que você fala isso, ele vai começar a entender a forma, o jeito, a dinâmica, a sistemática dele ao conduzir o trabalho, né? E mostre também os efeitos desse comportamento. Então, se o cliente comprou, ficou satisfeito, isso são os efeitos, os resultados, né? Então, sempre finalize reforçando esse comportamento. Você agiu de forma extraordinária. Você agiu de acordo com o que a empresa espera. Comemore também o resultado. Se você foi realmente um resultado maravilhoso, se ele fez uma grande venda, se ele fez algo extraordinário, comemore, chame ele para sua sala, né? Faça algo diferente, vamos tomar um café, eu te pago um almoço. Isso é muito bacana, porque você está reforçando o comportamento. Existe aquele feedback também, que é aquele insignificante. Acho que vocês já sabem como é. É assim, é isso aí, tá? É por aí mesmo que você vai. Por aí como? Eu não estou sabendo como é esse por aí, né? Ou então, parabéns. Só parabéns? Mas parabéns de que especificamente? Muito bem. Muito bem. Eu preciso saber o que eu estou indo muito bem. Porque eu nem sei se é uma ironia ou então se é uma verdade. Ou então, não está legal? Precisa melhorar o quê? Então, o feedback insignificante não foca no comportamento. É muito vago. E a pessoa não percebe,
qual é o propósito desse feedback, ou não tem certeza qual é o propósito desse feedback. Então, não diz o que ele está fazendo errado ou o que ele está fazendo certo. Então, ele passa a não ter sentido. Muito bem, porque você fez uma venda sensacional, porque você detalhou o produto como eu nunca tinha visto. Você falou do produto com muita propriedade. Vejo que você está mais inteirado da sua atividade do que quando você chegou aqui. Estou gostando muito da sua evolução. Isso é um feedback que leva a pessoa a se desenvolver, a ele pensar do comportamento dele. Existe também o feedback corretivo, aquele que corrige, melhora o comportamento insatisfatório e deve fornecer informações sobre o comportamento e o desempenho com base nos objetivos da organização. Então, quando você começa um feedback corretivo, inicie com um feedback positivo. Então, seja firme, sério, poxa, você atualmente é o melhor vendedor da minha empresa, vejo que você tem conhecimento necessário para que você possa impactar com os nossos clientes, né? E depois cite o problema em si, o que deve ser tratado, né? O que deve ser corrigido. Primeiro você enfatiza tudo, reconhece para que ele também se empodere, que ele faz a diferença dentro da empresa, mas que você quer corrigir algo. E a partir do momento que você coloca o problema, né, talvez algo que seja até técnico, você precisa conhecer mais sobre este tal produto, e eu vejo que os outros você está muito bom, mas esse daqui você ainda não tem tanta segurança. Então faça questionamentos para essa pessoa. Você tem lido sobre o assunto? Você tem visto mais um outro colega falar sobre o produto? Você tem dúvidas sobre o produto? Enfatize esse comportamento dele não estar entendendo ou ele está embromando ao falar do produto, porque esse é o comportamento que você deve enfatizar. E ao invés de você estar julgando ele, pergunte, questione e diga os efeitos desse comportamento. Esses efeitos dele não estar seguro com o produto e como isso pode transmitir para o cliente uma insegurança, uma falta de credibilidade pela empresa. E aí você pode pedir sugestões a ele, como ele pode melhorar esse comportamento, de que forma até mesmo você pode ajudar ele a melhorar e promover a mudança desse comportamento, né? E a partir disso, vocês chegam a um acordo para chegar a um plano de ação. Se é ele estudar mais, se ele ter tempo para se deter no produto, se ele quer prática, se ele quer ir para a linha de frente para entender como o produto é desenvolvido, para que ele possa ter mais segurança ao falar para o cliente e ele mudar esse comportamento de ficar tímido ou até mesmo não estar mais fluido no que ele vai falar para o cliente em relação àquele produto. O corretivo, ele tem a intenção de gerar um estado de mudança. Quando isso não ocorre com o colaborador, alerta. Você tem que saber o porquê que ele não considera aquilo como importante ou porque ele está negando aquela informação. Então, você tem que ficar alerta com isso. Então, mas tem um feedback que também não é muito bacana, que é o feedback negativo. O feedback negativo é aquele que é ofensivo, que ele pode provocar comportamentos de agressividade, afastamento e deixando rastros de mágoa. É aquele que você fala ou em público, ou você vai falar com ele diretamente e ele é muito vago, invasivo. Não gostei, não quero que você faça isso, é muito ruim que você haja dessa forma e não foca no comportamento. Não diz a ele o que precisa ser corrigido. Não apresenta apenas a informação, que isso daqui gera um resultado que não é adequado. E aí você pode ser agressivo, hostil e ele não produz mudança. O principal, ele não produz mudança duradoura para o comportamento que você deseja, mas ele pode promover uma mudança negativa para aquilo que você deseja. E aí é muito pior, porque aí você está construindo uma pessoa de uma forma diferente do que você quer para a sua organização. Existem duas técnicas que eu gosto, né, baseado nesse contexto de tipos de feedback, que é a técnica do sanduíche, que é muito simples e você pode usar a qualquer momento. Porque, novamente, reforço, feedback ele precisa ser estruturado. Não
coloque palavras, não vá com emoção, porque não vai dar certo. Estruture. Então, a técnica do sanduíche é muito legal. Então, o que você faz? Você tem a camada de cima, que é o pão, a camada no meio, que é o recheio, e a camada de baixo, que é o pão. Então, inicie com o feedback positivo. Gere um clima gere um clima gostoso entre você e o colaborador, pergunte como vai ele, a família, enfim, para abaixar a ansiedade dele. E aí você começa com os elogios, comece com os elogios, fale o quanto ele é importante na sua empresa, o quanto o trabalho dele é significativo para você. Depois, em seguida, no recheio, aí que você vai falar dos pontos a desenvolver, do que você observou, o que não está adequado. E embaixo, você encoraja. Eu sei que você pode mudar, eu sei que você tem capacidade de transformar isso em um outro comportamento. E eu posso te ajudar. Vamos juntos? Então, aí você faz um plano de ação para acelerar esse desenvolvimento, avaliando essas correções. Então, a técnica do sanduíche é muito legal. Se você começar a toda vez que você tiver na sua fichinha, né, do seu colaborador lá, o que você vai falar de positivo, qual é esse recheio e qual é o encorajamento, vai ser muito legal o seu feedback. Outra técnica, ela foi desenvolvida pelo Randy Di Stefano, do Instituto Integrado de Coach, que é o feedback através da marca. Todos nós somos uma marca. Todos nós temos algo a dizer, a informar, né, para o outro. Então, essa marca que nós temos, ela precisa ser direcionada para o desenvolvimento. Então, o Randy, ele desenvolveu a marca, sendo que ele faz uma sugestão para que você possa identificar a síntese desse feedback. Então, o que é? O M da marca, ele fala o momento, quando aconteceu esse comportamento. Então, identifique o momento, o cenário, o que estava acontecendo para acontecer aquele comportamento. O A da marca é de ação. Qual foi o comportamento? Você primeiro identificou o momento, depois a ação. Depois o R, o resultado. O que causou esse comportamento? Para que assim você identifique como é que você vai chegar nesse colaborador. Depois a consequência, que é o C da marca. E se continuar com essa atitude, pode acontecer o quê? Quais as consequências disso? E A é o da alternativa de ação. Então, se a gente já viu que isso pode ser feito de outra forma, vamos juntos ver qual é a melhor forma da gente tratar esse problema. Então, veja o momento, a ação, o resultado, a consequência e a alternativa de ação. Ou seja, o plano de ação para isso. A partir dessa técnica, ou seja, desse sistema que você utiliza com a marca, você pode também se isentar do julgamento, porque aí você tem fatos. Através de fatos, a gente não tem contestação, porque a gente está vendo, a gente avaliou esse momento, a ação, o resultado, a consequência que isso trouxe. Então, eu deixo para vocês essas duas técnicas que são extremamente importantes e valiosas, porque elas funcionam para que você possa dar e fornecer um excelente feedback para a sua equipe. Bem, depois que falamos sobre os tipos de feedback, vamos falar como se preparar para um feedback. Né? Porque isso é muito mais que importante. Se preparar para falar, a forma de falar, né? O jeito, o local que vai se falar, o momento que se vai se falar, tudo isso é importante para que você tenha uma boa comunicação ao dar o seu feedback. Então, antes de dar o feedback, questione o tipo de reação que você deseja provocar na pessoa. Faça algumas anotações, você pode pegar um papel e colocar os principais pontos. Geralmente na minha ficha de feedback, que vocês vão ter acesso, ela tem lá, introdução do feedback. É onde você vai colocar as palavras-chave, se questionar o que você quer falar, como é que você quer que essa pessoa reaja, né? Como é que você quer que essa pessoa pense para um desenvolvimento futuro. Aí depois você vai ter a justificativa e não a aceitação. Porque assim, quando você prepara isso e você pensa como vai ser a ação, você também tem que pensar nas justificativas e não aceitação para você lidar com elas. Porque muitas pessoas podem ser muito abertas para o feedback, mas outras vão estar fechadas. E como é que você vai lidar com essa informação?
Então, é importante você anotar como você vai lidar com esses argumentos, essas contestações. Então, inicie sua fala fornecendo algumas orientações. Uma das principais orientações que eu sugiro é falar o que é o feedback, aquele momento, aquele encontro, porque você vai chamar a pessoa para um encontro. O que é aquele encontro? Qual o objetivo daquele encontro? O que você precisa ouvir e refletir sobre aquele encontro? Então, comece contextualizando o motivo do feedback, para que ele possa sentir mais à vontade, entender que não é uma bronca, ele não está sendo chamado ali ou para ser demitido ou para dar uma bronca, não, ali é um momento onde vocês vão refletir sobre algo percebido, né? E também é importante que ao dar o feedback, você prepare-se para ouvir. E essa escuta é de mão dupla. Você vai se preparar para ouvir, porque você vai ouvir esse colaborador com atenção, com foco, para saber o que ele tem a falar sobre aquele fato que você percebeu ou identificou. A comunicação é unilateral, então você não pode somente falar. Você tem que ouvir e ele também precisa ouvir você. Então, ele tem que ser um diálogo entre as duas partes. A primeira dica para a condução é ser cordial com esse colaborador. Então, use um tom de voz adequado, não seja impulsivo, agressivo, autoritário, transmita confiança. Não adianta você chegar sério, muito tenso, muito chateado, porque você já imprime o julgamento em relação àquele problema que você vai falar com ele. Então, seja cordial. Depois, você passa para a segunda característica de um feedback, de um bom feedback, uma pessoa que está dando feedback, que é ser empático. Se coloque no lugar da outra pessoa, tenha sensibilidade. Às vezes, o que você percebeu, ela vai lhe trazer um novo fato que talvez você se coloque no lugar dela e juntos vocês cheguem a uma informação para identificar o porquê do motivo daquele comportamento que ela teve, né? Seja convincente também. Dê exemplos e analogias em relação àquele comportamento, porque assim você esclarece dúvidas, você transmite segurança e vai ajudar mais no feedback. Então, é bom que você use analogias que possam ajudá-los a entender esse comportamento inadequado que ele teve. Também é importante que você seja respeitoso. Respeite o talento daquela pessoa. Aquela pessoa está em sua empresa para evoluir com você. Ela também te dá muitos resultados. Mas, claro, ela conduziu algo ou se comportou de uma forma que não foi adequada. E você está ali para informar para ela que você está junto dela para ter um desenvolvimento e um melhor desempenho dela na organização. Então, seja concreto, faça observações concretas, sem julgamento, sem pensamento crítico. Opte pelas perguntas, faça as perguntas para aquele colaborador. O que gerou aquele comportamento, né? Use também qual foi o motivo do seu comportamento em relação àquele fato, né? E seja direto, não subestime a capacidade das pessoas entenderem. Então, não use ironias, não use tons que não sejam bacanas para chegar nesse colaborador. Ele vai entender. Então, seja direto. E é melhor porque a conversa ela se torna mais humanizada e sensível. Porque as pessoas, ao receber feedback, elas têm algumas reações, né? Algumas rejeitam, né? Ficam surpresas. Eu não sabia que isso tinha acontecido. Eu não me percebi assim. Tem muitas pessoas que não se percebem não percebem o comportamento, não percebem a ação. Lembre-se, feedback é para que você possa passar uma informação. E essa informação, ela precisa gerar uma mudança de comportamento. Ou ela precisa reforçar um comportamento, manter um comportamento ou gerar um novo comportamento. Então, lembre-se que você está lidando com comportamentos. A gente tem um fato que gerou um comportamento. Então, os comportamentos, eles também podem ser manifestados ao você dar esse feedback. Então, ele pode se comportar surpreso, ele pode negar isso, ele pode se manifestar agressivo, com raiva. Ele também não pode confiar em você, ele achar que você não é a pessoa certa para dar aquele feedback. Talvez seja outra pessoa que conhece mais ele para dar aquele feedback. Então, racionalize, veja
quem pode dar o feedback melhor para aquele colaborador. Se você é o líder direto, sim, você é a pessoa que vai enxergar, mas ele pode ser que ele não veja você como exemplo. E isso causa realmente um grande transtorno, porque aquela pessoa que está falando com ele não está escutando mais nada. Então pode causar rejeição, raiva, racionalização e, por último, também pode acontecer a aceitação, que é o melhor dos mundos. É a pessoa aceitar, realmente reconhecer e traçar um plano para se desenvolver, aquele comportamento não mais se repita. E por que as pessoas, principalmente os líderes, têm medo de dar feedback? Já tive líderes e situações onde eu trabalhei porque o líder tinha medo de chocar o receptor, né? Gerar mágoa. Ele sempre trabalhou aqui, ele tem anos trabalhando aqui, eu não sei como é que ele vai receber isso, mas ele não sabe como vai receber. E aí, novamente, a gente volta, conheça a sua equipe. Conheça as pessoas que trabalham com você. Não tenha receio de você falar. Um líder que não fala, que não passa o feedback, uma devolutiva, ele não está sendo líder. Porque o feedback é necessário para o aprendizado, para o desenvolvimento. Então, muitos líderes também têm receio de receber críticas, porque na hora do feedback, aquele, né, da racionalização, que você não é o líder que vai falar para mim essas coisas, colaboradores começam a criticar o líder e joga e faz o movimento inverso. Então, o líder, por ter medo de receber críticas, não dá o feedback, né? Ele tem medo de ser mal interpretado, medo de não saber como falar e também desconhecimento de como falar. Então, é por isso que eu estou trazendo para vocês e convidando vocês a estruturarem o feedback antes de falar. Né? Porque a partir do momento que você estrutura, você não fala coisas que vêm na sua cabeça ou vão ser geradas por emoções. Sim, porque durante a fala pode se gerar emoções que não sejam agradáveis para você e você fale coisas que se arrependam. E por que as pessoas têm dificuldade de receber os feedbacks? Porque elas não gostam de aceitar as ineficiências. Lembram do medo de errar? Lembram do medo de não serem reconhecidas? São esses medos que vêm quando elas têm um feedback. Então, elas têm medo também da imagem delas. Meu Deus, se ele está pensando isso de mim, imagine os meus colegas. Se ele observou isso, imagine o meu cliente. Então, eles têm medo da imagem também, de alterar essa imagem que eles fazem dentro da organização. E também eles não querem ouvir, né? Eles negam, né? Eles têm essa dificuldade de aceitar e se justificam o tempo todo. Um colaborador que se justifica e se defende o tempo todo, ele está negando o problema dele. Ou seja, que aquele comportamento de justificativa, se esse comportamento de justificativa for recorrente, você precisa conversar com ele sobre esse ponto, esse comportamento de se justificar sempre e não ouvir. Porque isso é importante para que você possa desenvolver uma equipe e desenvolvê-lo, porque senão ele não vai ter progresso, ele não vai desempenhar boas ações. Né? Então, para receber o feedback, tanto o líder, vocês que são líder, desarme-se, respire, veja o porquê que aquela pessoa está trazendo aquilo, qual é a necessidade daquela pessoa trazendo aquilo. Parta do fato da necessidade, a pessoa percebeu e ela tem uma necessidade de falar aquilo positiva para que isso gere uma mudança. E se essa mudança é bom para todos, é bom para todo mundo, se é para a organização, se é para o cliente, se é para ele, se é para a equipe. Então, ouça cuidadosamente ao receber um feedback. Então, você está dando, mas também ouça quando o seu colaborador passar algumas informações que até mesmo você não notou. E você pode, junto com ele, compactuar planos tanto para ele como para você, né? Bem, agora vamos às dicas de um bom feedback. A gente falou do conceito do feedback, a gente falou da importância, a gente falou dos tipos de feedback, a gente falou como se preparar para um feedback e agora a gente vai falar sobre as dicas para um bom feedback e para que você não erre e que você seja bem-sucedido nessa conversa que você tiver com o seu colaborador. Então, as dicas para o bom feedback é: escolha um momento oportuno para conversar com esse colaborador, esse liderado. Por quê? Porque muitas vezes você quer falar, mas não é um bom momento. Naquele dia ele não bateu a meta, ele está bastante chateado, correu muitas coisas ruins e você vai chamá-lo para o feedback. Então, se você vê que este momento não é adequado, pule este momento, reserve outro momento para que seja um momento que ele esteja mais receptivo.
Marque um horário para esse evento. Marque sim. Não dê um feedback de porta a porta, né, conversando ali no cafezinho. Esses feedbacks são aqueles do dia a dia, algo pontual que aconteceu. Mas um feedback que vise gerar correção ou desempenho tem que ser marcado horário e não pode surpreender. Ele tem que se preparar. Você também, prepare-se para dar o feedback. Use a fichinha do feedback. Você só vai conseguir apresentar as suas informações se você estruturar de forma organizada. Também escolha um lugar apropriado, seguro, algo que você e ele não sejam interrompidos, porque isso é um momento de vocês. Importante você calibrar o seu discurso. Na ficha, você pode colocar lá, como eu disse, as palavras mais importantes. E você ter o cuidado também de entender o que você vai perguntar. O que essa pergunta vai gerar nele, né? Cuidado com seu tom de voz, cuidado com a forma que você senta. Tudo isso é observado quando você está dando essa devolutiva. Reflita com quem você vai falar. Quem é essa pessoa que você vai dar o feedback? Você conhece? Você sabe se ela é uma pessoa agressiva? Como você vai falar com ela? O que ela gosta? Porque você pode iniciar o feedback com uma introdução muito bacana, algo que ela se encante. Se ela gosta de, talvez, jogar bola, então fale de futebol, crie um clima ameno para que essa pessoa ela fique mais receptiva, né? E possa trocar melhor. As mulheres, elas gostam muito disso, elas falam de maquiagem, falam de coisas de casa, massa, converse se for com uma mulher, para que ela também possa se sentir segura. Os homens podem falar de futebol, enfim, algo que se conecte com aquela pessoa que você vai falar, você precisa conhecer essa pessoa. Então, quando você iniciar o feedback, abre esse encontro com os objetivos daquele encontro. Então, aquele momento, ele tem um objetivo. Você não está ali apenas para tomar um cafezinho com ele. Ele precisa saber o porquê que ele está ali. E vá direto ao ponto, né? Seja específico. Lance mão de recursos visuais. O que eu falo desse recursos visuais? Às vezes, tem líderes que fazem apresentações de feedback para demonstrar um fato. Mas o feedback ele tem que ser não tão comprido. É uma reunião de aproximadamente 40 minutos, 1 hora, mas que ele tem que ser direto. Então, em vez de apresentações, vá direto ao assunto. Olho no olho. Funciona muito mais para que vocês possam ter resultados, né? Coloque foco nesses aspectos que precisam ser mudados, esses aspectos que não estão adequados com a organização, com a equipe, com os valores da empresa, para que ele explique melhor o porquê daquele comportamento, né? Seja descritivo, como eu disse para vocês, e não julgue. Né? Descreva os aspectos que você observou, né, do comportamento e quando você fala desses aspectos que você observou, você começa a perguntar se faz sentido para ele, se ele observa também, para ver se ele também ele considera aquilo importante ou se ele mesmo tem esse autoconhecimento, né? Não use rótulos e cuidado com as palavras que utiliza, porque muitas vezes elas podem ser mal interpretadas. Por isso que é bom você colocar as palavrinhas que podem tocar naquela pessoa. Se você conhece o colaborador, você sabe como o colaborador gosta de ser tratado, você sabe como o colaborador ele pode ser estimulado com suas palavras, né? Também é importante que no feedback você não invente resultados, você diga realmente o que aconteceu com o fato. Porque em uma história, gente, temos muitas variáveis, temos muitas histórias ainda dentro de um fato. Então, qual é o fato que você observou, qual comportamento que você observou, para que aí você possa gerar mais resultados. Mostre os efeitos desse comportamento. Quando a gente mostra o efeito do comportamento, ele também reflete, e aí passa o liderado, começa a ter consciência. Realmente, eu fiz aquilo, gerou uma consequência muito grave e eu não tinha percebido. A partir do momento que você faz ele pensar, ele começa a refletir que gerou uma atitude que não foi adequada. Ao final da sua reunião, retome os objetivos, né, por que você está ali com ele, verifique a compreensão desse colaborador, se ele compreendeu o porquê que você falou aquilo, né, se ele está satisfeito, se ele está confortável, e a partir daí, elabore um plano de ação com ele. Então, aí, a partir daí, você vai falar como é que a gente poderia fazer diferente, né? Como é que você poderia fazer diferente? Estou aqui para te ajudar. Você precisa de algum recurso?
para que ele se sinta seguro que você está ali também para ajudar. E marque um outro momento para você avaliar esse comportamento dele. Se está sendo repetido, se não, se melhorou, para que você possa dar um feedback positivo e ele possa avançar nesse desenvolvimento. Alguns erros comuns em dar feedback, do não dar essa devolutiva, é não dar o feedback, né? Esse não dar o feedback é o silêncio, é o costumeiro silêncio. Algumas vezes, né, eu treino equipes e eles falam, mas o meu líder, ele não me fala o que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo errado. Aí, às vezes, eu devolvo a pergunta para o colaborador. Você já conversou com ele que você precisa de um feedback? Não, eu nunca conversei com ele de um feedback. Converse com ele, para que ele possa te dar um feedback, já que você está tão incomodado, ou então que você precisa desse retorno para você seguir adiante. Muitos líderes, eles não dão feedback, isso é o maior erro. A devolutiva faz parte do processo de desenvolvimento do profissional. E você só tem resultado se você desenvolve esse profissional para os resultados. Novamente, se você tem um time de futebol, de vôlei, como é que você não acompanha o jogador durante o campeonato? E você deixa ele treinar sozinho e quando chega no dia e você vê as surpresas que ele pode proporcionar no jogo? Não é assim. Você tem que ver ele todos os dias. Você tem que saber se ele está treinando, se ele está se desenvolvendo, se o desempenho dele melhorou ou não. Então, dê feedback. Outro erro é só dar feedback negativo. Se você o tempo todo fica dando feedback negativo, essa pessoa vai cansar, vai se desmotivar. Então, ela não vai estar mais com você no time. E ela vai assim, eu não tenho nada a oferecer aqui, né? Outro erro é não ser específico. Você ser vago, você não saber o que está dizendo, não ser objetivo naquilo que você está dizendo. Então, por isso que faça o exercício de anotar. Tenha sua ficha em mãos. Não ser emotivo ou pessoal, né? Então, a partir do momento que você está dando feedback, se esse colaborador se emociona, você se emociona junto e a partir do momento ele começa a falar da família, que você o conhece desde pequeno, enfim, e se emociona. Não pode ser pessoal. Aquele feedback, aquele momento é para você desenvolver uma pessoa. É um momento de você colocar essa pessoa em reflexão em algo que não está adequado, né? E outra é não avaliar o feedback, ou seja, é você dar um feedback hoje e não acompanhar o progresso. Porque da mesma forma de não dar o feedback, quer dizer, ele me pontuou, mas em nenhum momento ele se preocupou se eu estou ou não evoluindo. Novamente, se o jogador ele não está evoluindo no campo, você dá o feedback e ele não começa a treinar, ele não sabe o que está fazendo dentro do campo, quando for no próximo jogo, provavelmente ele vai perder. E aí você não avaliou o desenvolvimento dele e ele não se sentiu motivado para que ele possa fazer o melhor dele. Então é assim que as pessoas reagem. Novamente, volte para os maiores medos do ser humano. Errar e não ser reconhecido. Errar e não ser reconhecido. Pense nisso, porque a partir disso você começa a observar que você precisa reforçar elementos positivos para a pessoa, né? Existem velhos paradigmas que a gente costuma falar, né? Que é elogiar estraga, ele não fez mais que obrigação. Tire isso do seu vocabulário, não fale mais isso para os seus colaboradores, não é bacana falar isso para os seus colaboradores. Você tem que elogiar sim. Você tem que fazer com que ele se sinta potente, enérgico para fazer. Porque essa falta de feedback ele pode causar desmotivação, como eu falei. Ele compromete a sua liderança. Ele compromete o desenvolvimento dessa pessoa para gerar resultados. Ela leva à perda de talentos. Muitas vezes as pessoas saem porque elas não têm esse olhar, né? E tem aquela coisa, o olho do dono engorda o gado. Sim, o olho do dono precisa desse olho do dono, para que esse gado ele esteja forte e firme para gerar resultado. E também, você não dar feedback vai gerar comportamentos inadequados, porque você não está acompanhando, você está vendo as coisas acontecerem, mas não está chamando, você não está corrigindo aquilo para que isso mude. Então, é importante que você esteja presente junto com o seu colaborador. Só relembrando, atenção no diálogo, não em palestra. Não fale sozinho, é um diálogo, você precisa ouvir e ser ouvido.
não se começa um diálogo tendo a incerteza do que você vai falar. Então, tenha certeza que você vai falar, seja específico. E tenha humildade sempre. O feedback estratégico deve estar sempre voltado ao desempenho da pessoa. Sempre voltado ao desempenho da pessoa. Ele não pode estar voltado no seu julgamento, na sua percepção, na sua crítica. Você tem que estar isento dessas emoções e desses sentimentos, tá? Uma regra de ouro do feedback é que você pode criticar reservadamente. Chame a pessoa para falar. Agora, elogie publicamente. Fale para todos, dê um exemplo, faça que aquela pessoa se sinta orgulhosa de participar daquele time. Isso é extraordinário, isso é muito bom, né? Então, quando você der um feedback, lembre-se, aprimore constantemente as competências dessa pessoa e mude esse comportamento, porque quando você dá um feedback, você está buscando esta mudança. Então, queria deixar para vocês algumas mensagens, que ler livros sugeridos e importantes para o feedback é extremamente válido, e vocês também se você puderem indicar para os seus colaboradores, é excelente, né? Tem uma coleção da Harvard Business School que é super acessível, vocês podem encontrar na Amazon, que tem vários temas, né, de competências da liderança. Tem um que é a arte de dar feedback, que é muito bom. Tem também livros como a inteligência emocional, que faz com que você também gere conhecimento sobre você mesmo para dar o feedback. Tem um livro também, Obrigado pelo Feedback, ou seja, tem vários livros muito importantes que depois, ao final dessa aula, eu vou sugerir essas leituras para que vocês possam ter crescimento. Além disso, vou disponibilizar para todos vocês uma ficha de feedback. Vocês podem personalizar de acordo com a estrutura e organização de vocês, mas usem aquela ficha igual a médico, colocando lá no lugarzinho de cada colaborador e veja a evolução desse colaborador. Isso serve para você dar uma promoção, isso serve para você ver a evolução desse colaborador e até mesmo fazer um desligamento se for necessário. A partir disso, você vai acompanhar a sua equipe de forma sistemática e assertiva. Vamos nos ver na próxima. Um grande abraço e até lá!